Meus amigos e minhas amigas navegantes, estou aqui agora com meu amigo Fabrício. Nós moramos bem próximos, somos cidadãos de Goiânia, né, filhos dessa cidade maravilhosa, e lógico que nós queremos que essa cidade melhore para toda a população, não somente para uma pequena classe de privilegiados, né, mas para todo o povo. Até porque quando melhora para todo o povo, a melhora é geral, todo mundo se beneficia. Então, Fabrício, na sua opinião hoje, qual que é o maior desafio da cidade de Goiânia? O maior desafio hoje que nós temos o que é melhorar o transporte público, melhorar o que é iluminação pública de Goiânia, porque está um caos, melhorar o sistema, o policiamento, porque nós estamos desleixados, nós estamos abandonados, porque essa prefeitura, nós culpamos o prefeito, mas nem toda a culpa é dele, foi dívida herdada do ex-prefeito, o nosso senhor amigo Iris Rezende. Aliás, em relação, você falou do transporte coletivo, né, Fabrício? Não sei se você se lembra da campanha do Iris de 2006 ou 2008, de 2008, em que ele havia, não, 2008 não, foi 2004, ele havia prometido resolver o problema do transporte coletivo em apenas 6 meses. É inegável que o Iris fez muito asfalto, fez muita praça, isso é inegável, né? Nós temos que reconhecer, mas o transporte coletivo está um caos até hoje. E assim, o que você atribui a esse caos no transporte coletivo? Você que usa o transporte coletivo, também apesar de ter um carro, eu também uso o transporte coletivo e nós conhecemos essa realidade de perto. Por que você acha esse caos, Fabrício? Porque, o que acontece? As empresas, como se diz, trabalham por seu próprio interesse. E a prefeitura, os governos, como se diz, querem favorecer os grandes empresários. Então o que acontece? A população está desleixada. Eles só preocupam em aumentar o transporte, colocar um ônibus com a pinturinha bonita, mas não tem horário, nós não temos horário de ônibus. E ficamos esperando os ônibus nos pontos, ainda mais agora com a criminalidade. A gente tem até medo de ficar num ponto de ônibus. Por quê? Porque a gente não sabe quando vai passar um ônibus. Então o que acontece? Eu estou esperando o que o prefeito Iris Rezende prometeu cumprir, porque ele não conseguiu cumprir. Então ele foi, como se diz, mentira atrás de mentira. Como o governo dele, para mim, para minha pessoa, né? Às vezes para muitas pessoas não, um governo mentiroso, onde promete e, como se diz, cumpre. Entrega pela metade. Pela metade, porque nem ele conseguiu terminar o mandato dele, né? Então, isso é verdade. Então o que acontece? Hoje está a situação do caos na mão do prefeito. Ele pegou o quê? Uma batata quente. E ele, como se diz, está jogando para um lado para o outro, tentando resolver e não consegue. Infelizmente, ele também fez promessas exageradas. Por exemplo, ele prometeu entregar 70 escolas, né? Construir. E não construiu. Fez uma campanha sobre Goiânia Cidade Sustentável. E o Parque Macambeira Nicuns não ficou pronto. E aquilo que ficou pronto na primeira chuva forte que deu lá no setor Faisalville, destruiu parte da obra. Então, quer dizer, assim, a impressão que eu tenho, Fabrício, é de que não há seriedade por parte dos partidões, por parte das candidaturas desses partidões, e isso aí nós não podemos isentar nenhum deles. O PT, o PSDB e o PMDB são os três, mas formam esse tripé de partidos. Lógico que dentro desses 3 partidos, certamente tem pessoas boas, né? Não vamos generalizar as pessoas, mas o conjunto da obra para a população está ruim. Então, assim, esse ano é um ano de eleições municipais. Na sua opinião, o que é que você espera de um candidato? Vamos começar falando da Câmara dos Vereadores, né? O que você espera de um candidato à Câmara dos Vereadores? De um candidato a vereador, na sua opinião, o que ele precisa fazer de debate para poder conquistar o seu voto? Ele, primeiramente, ele tem que levantar a bunda da cadeira dele lá na Câmara e sair visitando os bairros, ver o bairro que está sem uma praça, o buraco na porta Hoje você não vê essa circulação. Pode ser até que alguém ande, mas aqui no meu bairro mesmo não apareceu nenhum até hoje. Não, nem no meu bairro. No meu bairro eu não conheço. Só aparece o bonitão figurão, porque ele passa um carro de som avisando que ele vai no seu bairro pedindo o seu voto. Mas só na época da eleição, depois que acaba a eleição, ele nem sabe onde é o bairro mais. Fecha as portas. Eles fecham as portas e estão lá e se brindam lá na Câmara, porque eu voto por um candidato, eu acho que eu deveria ter, pelo menos, a dignidade de eles nos receber, mas nem isso eles nos recebem.
Fabrício, e para a prefeitura, para disputar a prefeitura de Goiânia, o que você espera de um candidato? Eu espero um candidato que fale a verdade, que vai atrás do povo. Que tem a questão do orçamento público, que é arrecadado, que pode ser feito. Que faça com transparência, que discuta com as regiões. É muito grande Goiânia, então vamos dividir elas, como nos países da Europa. Eles gostam de copiar as coisas, mas lá, por que lá funciona? Distribui em subprefeituras, se já que acha muito grande, mas coloca pessoas... Descentralizar a administração. Essa descentralização, ela cria uma proximidade do poder público e o povo, né? Com certeza. O povo, o povo é mais assistido, o povo tem vez, tem voz, tem como chegar a um representante do seu bairro, da sua região e cobrar alguma coisa e esperar alguma melhoria, porque como eu vou sair daqui, o prefeito não vai me atender porque eu vou reclamar que um poste na porta da minha casa, eles não têm condição de ligar uma lâmpada, de trocar uma lâmpada, eles vão me receber? Não. Agora, Fabrício, nós estamos vivendo um momento extremo, difícil que o Brasil está passando, e há uma tendência à negação pela política. Pessoas que acham que a política não presta, que só entra lá quem presta. Na sua opinião, negar a política é um bom caminho? Não, a política não é um bom caminho porque nós vivemos, desde o nosso levantar até o nosso entardecer, nós dependemos da política. Nós somos políticos. O que acontece? Eu trabalho com comércio, eu sou político do meu comércio, eu tenho que vender a boa política. A boa política. Então o que acontece? Sem política não funciona, não funciona, tem que ter. Eu sou a favor, eu não desanimei, porque tem pessoas ainda sérias querendo melhoria para a nossa população. Então é hora de valorizar o voto, votar de forma consciente, sem trocar o voto por alguma mercadoria barata, porque às vezes uma vantagem temporária se transforma numa desgraça permanente. Receber às vezes um favor, um benefício, na época da eleição, se traduz em manter a fila dos hospitais cheias, manter a educação precária, deixar a infraestrutura totalmente sucateada e impedir avanços importantes que só serão conquistados se houver a ampla mobilização popular, mas não uma mobilização de protestos xingando os políticos, mas uma mobilização no seguinte: esse ano é ano eleitoral, mobilização primeiramente através do voto e depois mobilização de proximidade com aquele candidato eleito. Então, Fabrício, eu quero te agradecer essa oportunidade. A gente tem que fazer isso, conversar. O Fabrício tem toda a razão quando ele diz que nós fazemos política desde quando nós levantamos até o nosso entardecer, porque a política é, de fato, o grande instrumento de mudança. Não a má política, mas a boa política. Fabrício, muito obrigado. Eu que agradeço e eu estou à disposição, que precisar, se precisar como se diz, a gente tem que unir, fazer reuniões de bairro, procurar levar nossas reivindicações para que seja olhado e tratado com carinho as deficiências que tem no nosso bairro e melhorar e nos ajudar, porque nós dependemos da política, com certeza. Eu agradeço a todos vocês. É hora de fazer um bom debate. Vamos junto nessa, meus amigos e minhas amigas.